Senhor Jesus. Quem está com frio? Todo mundo está com frio, né? A gente promete ser conciso e direto hoje numa palavra, liberado ao coração de vocês, e logo logo a gente estará retornando ao aconchego dos nossos lares. Amém, irmãos? Queria primeiramente, antes de tudo, agradecer a vida do meu pastor pela oportunidade que ele tem nos dado nesse ministério, de desenvolver o nosso ministério. É uma honra para mim, talvez não seja para vocês, né? Me ver aqui. Para mim é uma honra estar diante de vocês, poder repartir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nesses dias, né, irmãos? A palavra repartir tem um peso importante nas nossas vidas, porque se você olhar com atenção os livros da Bíblia que falam sobre a multiplicação de pães, você não vai encontrar a palavra multiplicação, você vai encontrar a palavra repartir, que é quando a gente reparte e se multiplica. Então aquilo que o Senhor vai confiando a cada um de vocês, e eu acredito que Ele vai confiando, procure sempre possível ir repartindo com alguém, para que o Senhor vá multiplicando essa essência dentro de cada um. Amém, queridos? Queria também aproveitar essa oportunidade para honrar a minha casa, né? Principalmente a vida da minha esposa, que é a mulher mais linda da igreja. Tem dedicado tempo e cuidado para que a gente possa então estar estudando, né, e buscando o Senhor. Tem cuidado da nossa família, também as minhas filhas, né, Sofia e a Cecília. A Cecília nem sei por onde anda. Quem está com a Cecília? Está lá, Cecília, amém, glória a Deus. Sofia está lá embaixo cuidando das crianças, né? São as mulheres da minha vida, têm me apoiado nesse ministério, então têm me dado tempo, né, para estar com o Senhor, e eu agradeço pela vida de vocês. Amém? A palavra do meu coração, então, eu quero dividir com vocês essa noite. Vocês me ouvem bem, queridos? Amém? Glória a Deus. Sabe qual é a diferença entre ouvir e escutar? Há uma pequena diferença quando a gente está ouvindo e quando a gente está escutando. Vamos fazer uma analogia de que, eu sei que está um pouco frio, né, hoje, mas se vocês estivessem caminhando à beira-mar, estivessem conversando com uma pessoa, certamente vocês estariam escutando o barulho das ondas. Vou deixar assim. Amém. Glória a Deus. Está tranquilo. Amém? Amém. Então, se você estivesse à beira-mar caminhando com uma pessoa, você estaria certamente escutando o barulho que as ondas fazem enquanto vocês conversam. Então, a pessoa você está ouvindo, o mar você está escutando. Agora, por exemplo, eu vejo pela cara de vocês, pelo rosto de vocês, que vocês estão atentos ao que eu digo. E se passar um carro ou um caminhão na rua, vocês vão escutar o barulho, mas vocês estão ouvindo o que eu digo. Amém, queridos? Mas uma das verdadeiras razões pela qual nós ouvimos é que nós estamos dando a nossa atenção a quem está falando. Isso é bastante importante porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir. Então sempre que a gente está escutando, a gente está acrescentando a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Isso é, você precisa ouvir a mensagem. Não só ouvir, você deve conferir o que diz a mensagem. Bem? Atos no capítulo 17, a Bíblia conta uma história que Paulo e Silas estão se dirigindo à cidade, ou à igreja de Tessalonicenses, e os Tessalonicenses eram um povo judeu muito rígido na lei. E a Bíblia diz que eles não receberam a mensagem. A Bíblia recita que Paulo pregava a Cristo ressurreto e provava, com base nas Escrituras, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E mesmo assim eles não aceitaram a mensagem e correram com Paulo e Silas daquele lugar. Mais adiante um pouco, Paulo entrou na cidade de Bereia. E a Bíblia diz que no capítulo 17 de Atos, no versículo 11, a Bíblia diz que as pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem que Paulo ministrava com muito interesse.
Todos os dias eles escutavam e estudavam as Escrituras para saber se o que Paulo dizia era verdade. Amém? Então eu espero de verdade que vocês tenham um tempo sempre de que vocês possam estar estudando as Escrituras para saber se tudo aquilo que a gente tem falado bate com aquilo que Deus já disse. Amém, queridos? Então eu tenho alguns significados primeiramente sobre a palavra ouvir. Eu queria dividir com vocês para que a gente pegasse o plano de fundo da mensagem. Amém? A palavra ouvir tem se destacado os tempos que a gente tira para estudar e para estar buscando nas Escrituras as mensagens de Deus. A palavra ouvir, ela tem aparecido com frequência para mim. Eu comecei anotando ela, e anotando, e depois eu busco o significado das palavras para saber o que Deus quer realmente transmitir. E segundo o nosso dicionário português, a palavra ouvir, ela significa dar a atenção. Se eu estou ouvindo, eu estou dando a minha atenção. Amém? Mas segundo a Bíblia, ouvir está relacionado com a intenção de obedecer. Amém? Está descrito no livro de Deuteronômio 5:27. Diz assim: o povo pediu para Moisés: aproxime-se você, ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, quer dizer. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. O povo disse assim: nós ouviremos e obedeceremos. Então ouvir tem um significado de eu tenho a intenção de obedecer se eu estou ouvindo. Agora a palavra vai caminhando e vai nos levando de escala em escala. E nós chegamos na palavra de eu tenho a intenção de obedecer aquilo que está sendo comunicado. E obedecer, a régua vai subindo porque ela significa se submeter à vontade daquele que nós estamos ouvindo. Agora já ficou um pouquinho mais difícil, né? Se eu estou ouvindo, eu estou dando a minha atenção. Se eu estou dando a minha atenção, eu tenho a intenção de obedecer. E se eu obedeço, eu estou me submetendo àquela pessoa. Então, queridos, a quem nós estamos ouvindo nesses dias? A quem nós estamos ouvindo é a quem nós estamos dando a nossa atenção. A quem nós estamos dando a nossa atenção é a quem nós temos a intenção de obedecer. E a quem nós temos a intenção de obedecer é a quem nós estamos nos submetendo. Então, se eu ouço a Deus, eu me submeto à vontade dele. Se eu ouço a mim mesmo, eu me submeto somente à minha vontade. O livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel responde a Saul e diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Saul chegou a um ponto de sua vida onde ele conhecia o Senhor, chegou a ouvir o Senhor, mas agora não se submetia mais. Ele passou a ouvir apenas o seu coração e começou a entender que o sacrifício era melhor do que a obediência. Nesse capítulo em si, Saul recebe uma ordem de Deus para exterminar o povo amalequita. E Samuel traz um recado. Samuel, naquele momento, ele era a voz de Deus. O profeta era a voz de Deus naquele lugar, e ele disse: aniquila com tudo e com todos, não deixe nada. Mas como Saul não ouvia mais a voz de Deus, ele poupou os animais e disse: não, eu poupei os bichos porque eu quero oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas o Senhor não se agrada de sacrifício tanto quanto ele se agrada de obediência. Amém, queridos? Ouvir a Deus é importante, porém continuar ouvindo é ainda melhor. Amém? Em Gênesis 17, eu acho,
essa eu não anotei, essa veio agora. Gênesis capítulo 17. Deus, acho que não, acho que essa é da circuncisão, 22, acho, amém. Deus aparece a Abraão e diz assim: sacrifica o teu filho, pega o teu único filho, teu único e amado filho, e oferece ele em holocausto a mim. Deus falando com Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu para fazer o sacrifício. Então nós precisamos entender a importância de ouvir a Deus e obedecer, mas continuar ouvindo o que Ele tem a nos dizer. Porque no instante que Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque, o anjo aparece e diz: para. Porque agora Deus já recebeu aquilo que Ele queria, que era a obediência. Se Abraão parasse de ouvir a Deus na primeira instância, teria sacrificado o seu filho. E agora vocês vão entender a importância de ouvir a Deus e continuar ouvindo a Deus. Ouvir a Deus vai levar você a sacrificar algumas coisas. Amém? Mas obedecer vai fazer com que você pare de sacrificar aquilo que Ele não está mais pedindo. Amém, queridos? Eu vou repetir. Ouvir a Deus vai levar você a sacrificar algumas coisas. Mas continuar ouvindo a voz do Senhor vai fazer com que você pare de sacrificar aquilo que Ele não está pedindo mais. Amém? Então, querido, prepare o seu coração, abra sua Bíblia comigo. Vamos ler uma mensagem rápida e concisa, né? A gente teve um tempo gostoso nessa sexta-feira com os homens. Está todo mundo aqui dos homens que teve sexta? Acho que tá, né? Levanta a mão aí, gente. Quem estava aqui sexta-feira? Acho que todo mundo, né? Eu vi bastante, hoje eu tenho que ouvir um pouquinho. É uma honra para vocês, não? É um prazer para mim estar ministrando mais uma vez para vocês, né? A gente teve tempo gostoso, então sexta-feira nós temos nosso encontro de homens, né? Uma vez a cada mês agora. Mas pelo que eu sei não estava tão bom que nem estava sábado, né, pai? Brincadeira, gente. São coisas que o Senhor tem movimentado na nossa vida e nessa casa. A gente é só um mensageiro, né, daquilo que Deus quer comunicar aos outros de vocês. Amém, irmãos? Um versículo na Bíblia bastante conhecido, que está em Provérbios 4:23, que diz: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Quantos conhecem esse versículo? Amém? Então guarde o seu coração, querido, porque do coração do homem é que procede os caminhos da vida. Amém? A palavra do Senhor se encontra no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 43. São dois textos aqui, amém, irmãos? Os cabeçalhos que foram colocados com o tempo. Diz que o primeiro texto ele é a árvore e o seu fruto, e o segundo, o prudente e o insensato. São dois textos, né? Dois cabeçalhos de texto, mas eu entendo que estão interligados os dois, e um não faz sentido sem o outro não faz sentido sem o outro. Então nós vamos ler o primeiro e o segundo, e depois vamos dar uma navegada na palavra de Deus. Amém? O texto diz assim, Lucas 6, 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que veio a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não o conseguiu abalar, porque estava bem construída.
Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a corrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém, queridos? Dura a palavra esta, né? Em tempos de enchente, a mensagem sempre sobre chuva e água que derruba a casa, né, queridos? Então, foi um tempo de luta comigo, com o Senhor a respeito disso. Eu cheguei a mudar de palavra em alguns momentos, mas acabei voltando para essa, entendi algumas coisas que o Senhor queria comunicar, e, enfim, no mínimo intrigante, né? O Senhor Jesus, há alguns anos atrás, ou isso já acontecia com frequência naquele tempo, ou o Senhor estava fazendo uma profecia sobre o que iria acontecer na nossa cidade, né? Porque é muito intrigante para mim as palavras de Jesus, relatando exatamente, praticamente igual o que a gente viveu nesses dias, né? Uma forte torrente de água que chegou a levar algumas casas. Então, no mínimo, foi intrigante estudar esse texto essa semana. Amém, queridos? Nós vamos ver o que o Espírito quer nos comunicar esta noite através dessa palavra. O texto começa dizendo que existem dois tipos de árvore. E a boa não dá fruto ruim. A ruim não dá fruto bom. Então, cada árvore produz segundo a sua espécie. Amém? Ambas as árvores estão frutificando. Só que a árvore boa não dá fruto ruim, nem a árvore ruim dá fruto bom. Então, como é que eu faço para saber se o fruto é bom ou ruim? Uma vez que as duas árvores estão frutificando. Entenda que o Senhor Jesus está usando uma interpretação de árvores, mas Ele está falando de pessoas. Bem, queridos? Não há pessoa boa que faça coisas ruins. E não deve haver pessoas ruins fazendo coisas boas. Mas ambas estão praticando uma obra. Ambas estão trabalhando. Eu acredito que no ofício em nome do Senhor. Mas a verdadeira obra, que é o fruto dessa pessoa, há de se revelar um dia. Os frutos parecem ser iguais, mas um é bom e o outro é ruim. Então eu preciso ter um entendimento ou um discernimento de como eu faço para distinguir se esse fruto é bom ou se esse fruto é mau. E as minhas ações vão dizer se o meu fruto é bom ou se o meu fruto é mau. A Bíblia diz que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. Então nós estamos dando alguma coisa. Nós estamos gerando algo, quer seja bom, seja mal. Nós seremos reconhecidos um dia por isso. Assim como o fruto revela o tipo de árvore, as minhas ações e as minhas reações vão revelar o tipo de pessoa que eu sou, revelando assim os meus frutos, quer sejam eles bons, quer sejam eles maus. Agora, todo fruto precisa primeiramente de uma semente. É necessário o plantio de uma semente para que uma árvore venha a dar fruto. E a semente é a palavra de Deus. As pessoas que ouvem a mensagem e a recebem em seu coração, essas dão fruto. A parábola do semeador está em Marcos 4 e Lucas 8. Lucas 8. A Bíblia diz que Jesus conta a parábola e ele mesmo a interpreta. Ele diz: a semente é a palavra, é a mensagem. E o campo são as pessoas. As pessoas recebem a mensagem de Deus como uma semente. E há vários tipos de campo, mas há um em destaque que vai fazer dar fruto. Acho que são 4 tipos de campo que a Bíblia fala que a semente morre, mas ela destaca um em que ali dá fruto.
e é a semente que cai no coração. Lucas 8,15, o versículo diz assim, ó, mas as que caíram em boa terra são as que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto, e fruto com perseverança. Bem, queridos, o tipo de fruto que nós estamos dando é o tipo de semente que nós estamos cultivando. Se a semente é a palavra de Deus, eu preciso passar tempo ouvindo a palavra de Deus. É a semente que vai brotar no meu coração. E o que são os frutos? Os frutos são as minhas ações e as minhas respostas que eu dou ao ouvir a palavra. A gente está sempre dando uma resposta, tal como a adoração. A gente entende que o ser humano ele foi criado para viver em adoração. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Então nós somos criados com um propósito: adorar ao Senhor. Se nós não estamos adorando o Senhor, por mais que a gente negue, nós estamos adorando o outro. A Bíblia diz que o homem não pode servir a dois senhores. Ou nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos servindo a Mamon. A adoração é no mesmo quesito. Ou nós estamos adorando a Deus, ou nós estamos adorando os Satanás. Mesmo que a gente não entenda assim e diga que não. O fruto é a mesma coisa. Nós estamos dando frutos. Nós temos frutos. Todos têm o que mostrar, alguma coisa para mostrar. Estão em evidências. Uns são bons, outros são ruins. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Isso aí foi pesado para mim também. E quem vai distinguir esse fruto, se ele é bom ou se ele é mau, é o Senhor. Naquele grande dia, a Bíblia diz que muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, não curamos, não expulsamos demônios. São pessoas que estão vivendo na igreja. São homens e mulheres que gastam o seu tempo, mas não estão dando bons frutos. Embora tenham alguma coisa para mostrar, não são frutos bons. Mas somente aquele dia revelará se o fruto é bom ou mau. Bem, queridos? Então, quando nós ouvimos a palavra e a recebemos em nosso coração, nós estamos reconhecendo o que é valioso para nós. E o que é valioso, nós chamamos de tesouro. E é com esse tesouro que nós devemos encher o nosso coração. Então, do bom tesouro do coração, nós tiraremos coisas boas, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Repare que o texto diz assim, ó: o homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira da onde? O tesouro está no seu coração. Bondade e maldade estão dentro do homem. Eu só preciso saber qual deles eu vou deixar sair para fora, se é a minha bondade ou a minha maldade. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se eu sei que a palavra de Deus é a semente que é semeada no meu coração, é na palavra que eu preciso buscar os meus frutos. É com base na palavra que eu vou entender o que é frutificar. O texto a seguir que fala sobre o prudente e o insensato, e eu disse que eles estavam interligados, eu entendo assim, embora haja dois comissários, para mim é um texto só. Jesus questiona os homens e diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? E o que é que o Senhor mandou eles fazerem? Esse é um texto, se encontra no livro de Lucas, mas ele é o Sermão do Monte, que está relatado em Mateus 5, 6 e 7.
Essa passagem em Mateus está no finzinho do capítulo 7, então ela faz parte de todo o sermão do monte. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem tudo isso que eu mandei? Muitas pessoas vinham para ouvir Jesus. E alguns diziam: mas é dura essa palavra dele aí, cara. Esse negócio aí de amar o próximo é difícil, cara. E amar quem me odeia, então aí subiu demais a régua, cara. Tirar a trave do meu olho, amar meus inimigos. Expressão pesada demais para mim, o povo dizia. E Jesus diz assim: então por que você me chama Senhor? Se vocês não fazem o que eu mando. Mas Jesus é bom, gente. Jesus é misericordioso. E ele faz a ferida. Mas ele sabe. É Deuteronômio 32, 39. Deus diz assim: vede agora que eu sou, e não há mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo, mas eu também saro. E não há ninguém que escape da minha mão. Esse é um texto difícil para mim quando eu tenho que entender. Até entender que Deus é o que dá a vida, Deus é o que sara, Deus é o que cura, Deus é o que restaura. Então a palavra vem para nos confrontar. E parece que é uma cintada ou uma varada que dói, mas é para construir algo verdadeiro dentro de nós. É para que naquele dia nós não sejamos pegos de surpresa, do tipo: mas eu fiz. Daqui a pouco o Senhor está dizendo que não me conhece. Quando foi que eu fiz e eu não te conheci? Me explica. Então o Senhor nos dá a oportunidade hoje de entender como que é chamar Jesus de Senhor, Senhor, e não fazer o que Ele manda. Jesus faz uma analogia e diz assim, 47, versículo 47: eu mostrarei com quem se compara. Ou seja, a pessoa é parecida com isso, né? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Vem a mim já é o início de todas as coisas. Se tem um passo que é importante na nossa vida, é ir até Ele, né? Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será jogado fora. E vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e Jesus nos aliviaria. Então ir a Ele é o início de todas as coisas. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então o Senhor faz a analogia que este homem, essa pessoa, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce na rocha. Essa passagem de Mateus diz que o homem construiu a casa sobre a rocha, mas o alicerce ele fez na rocha. Quantos conseguem entender a analogia? Vocês já viram que quando eles vão construir uma casa assim, eles fecham de tapume? Algumas casas estão fechadas no terreno para não ver a construção. Você escuta o barulho, você vê gente entrando e saindo, trabalhando. Eles estão cavocando, eles estão indo cada vez mais fundo até achar a rocha. Essa vai ser uma casa firme. Eles estão fazendo a fundação da casa na rocha, embora a casa esteja sobre. Vocês vão entender a dinâmica com a nossa igreja. A entrada dela é sobre o chão, mas os alicerces dela estão cavados lá embaixo, na rocha. E o alicerce a gente não vê, mas a casa está exposta. E aqui está a explicação da frase: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ou, Senhor, quando foi que nós fizemos? E Jesus diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Essa é uma passagem espiritual, eu entendo assim. O que seria a casa hoje que nós estamos construindo? É algo que está visível diante de todos nós. Eu sou casa. Vocês me veem? Vocês estão vendo a formosura? Não está assim. Vocês estão vendo a formosura? A casa é bonita, a casa é bem pintada. É uma casa bem construída. Mas o alicerce ninguém vê. E o alicerce na minha vida o que seria? É o tempo que eu passo com o Senhor na minha casa, escondido, fechado com as placas, aonde ninguém vê. É onde eu estou cavando para firmar os meus alicerces na rocha. Quantos conseguem entender a analogia? É preciso cavar bem fundo para encontrar aquilo que vai sustentar a sua vida, o seu ministério, o seu emprego, o seu casamento, a sua empresa. Há algo escondido nesse texto muito valioso, que é o quanto eu preciso cavar, o quanto eu preciso buscar conhecer o Senhor, o quanto eu preciso descer para ser firmado na rocha. A estrutura precisa estar firme na rocha. E a casa que estará aparente, a Bíblia diz que virão ventos, tempestades, chuvas, e darão contra esta casa. Mas se eu tenho a minha vida no secreto com Jesus, eu gasto a minha vida, a minha casa, a minha família com Jesus, ainda assim eu vou pegar vento? Eu não estou protegido assim, tipo com uma cápsula, porque Jesus é comigo agora. A Bíblia é enfática em dizer: virão tempestades, virão ventos, virão as chuvas, mas a casa não vai perecer, porque o alicerce dela está firmado na rocha. Existe um jeito de eu frutificar segundo a vontade dele, é eu firmando o meu alicerce na rocha. É um texto simples, são palavras simples, como Jesus era simples, mas que pode mudar o sentido e talvez o rumo do pensamento de vocês a partir de hoje. O texto continua dizendo que a gente precisa andar em comparação, né? Alguém já disse aqui nessa casa que para se comprovar uma nota que ela é falsa, é preciso uma verdadeira. Amém? Sexta, eu falei algo sobre isso parecido, que eu disse que o Senhor sempre vai colocar em evidência o homem em quem ele encontra justiça, o homem em quem ele encontra a integridade, o justo, o reto, o íntegro. É esse homem que o Senhor vai procurar colocar em evidência, porque ele sabe que se vier os ventos, as chuvas e as tempestades, esse homem vai resistir. Mas para que haja uma comparação, então, para a gente discernir se uma coisa é falsa e a outra é verdadeira, precisa existir as duas. Então o texto continua dizendo: é como o homem que cavou fundo, 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras, conhece toda a palavra, cara. É uma palavra para crente. É quem vive Jesus, é quem conhece Jesus. Aliás, é quem conhece a história de Jesus. Amém, queridos? A Bíblia descreve a história de Cristo. Quantos aqui concordam? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo. Então, se você ler a Bíblia, você conhecerá a história dele. Mas e ele? É preciso conhecer ele. É preciso conhecer a Cristo. A história dele está descrita aqui. Mas e como eu faço para conhecer ele? Eu cavo bem fundo. Eu vou para casa, eu vou para o meu quarto, eu vou para o meu secreto, para a minha sala de oração, e eu cavo bem fundo, bem fundo, bem fundo, até achar a rocha firme e firmar o meu alicerce. Quando o meu alicerce estiver firmado naquela rocha, só Deus vai determinar o tanto que nós vamos subir.
o tanto que nós vamos ir. A promessa do Senhor Jesus é ficar em Jerusalém, até que seja revestido, e depois vocês vão ir pelas nações, Samaria e os confins do mundo. E o Senhor espera isso de nós, que nós encontremos nele um lugar seguro para firmar os nossos pés, firmar as nossas casas, os nossos casamentos. Sabe? Chega de uma vida pela metade, uma vida sem conclusão, às vezes, daquilo que começamos, uma vida de, eu acho que está bom. Entenda que Deus é perfeito, Jesus Cristo é perfeito, Ele não vai fazer algo pela metade, e Ele não vai começar nada em alguém que está vivendo pela metade. Você precisa ser inteiro, inteireza de coração. Você precisa cavar e cavar até encontrar a rocha. Não é até cansar, é cavar até encontrar a verdadeira essência do Evangelho, que é conhecer a Cristo. Porque se isso não acontecer nas nossas vidas, Jesus também diz o que vai acontecer conosco. Nós vamos ter a casa. A analogia é: o ministério é bonito, o ministério é grande, eu viajo, eu saio para fora, mas vai chegar o tempo da dificuldade, em que esse ministério não vai resistir, em que essa empresa não vai resistir, em que talvez esse casamento não vai resistir, porque o alicerce não foi fundado na rocha. Não liguem essa palavra, por favor. As nossas vidas precisam estar alicerçadas na rocha, e a rocha é Cristo. Mais do que conhecer as Escrituras, eu preciso conhecer a Cristo. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E está tudo bem. Não, o texto continua dizendo: enganando-se a si mesmo. Ser enganado já é ruim, se enganar é pior ainda, porque é difícil abrir os olhos de uma pessoa que está se enganando, porque ela tem convicção do que faz, do que vive é correto. E como que eu vou sair desse lugar se é que eu estou nele? Eu preciso ser um praticante da palavra, usando as palavras de sexta. Eu preciso ser reto, íntegro, sabe, inteiro naquilo que eu acredito. Mais do que conhecer as Escrituras, eu preciso conhecer a Cristo. O homem que observa, Tiago 1:25 essa. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se eu levar a palavra, não somente a palavra, a prática da palavra, para uma conduta de vida, eu serei feliz. Bem-aventurado, o homem será bem-aventurado naquilo que fizer. A minha empresa vai prosperar. Glória a Deus. Vamos começar pelo casamento. O meu casamento vai ser próspero. A minha casa vai ser próspera. A minha empresa vai ser próspera. As minhas decisões vão ser prósperas. Porque eu sou um praticante, eu trouxe para a minha vida aquilo que a palavra ministra no meu coração. É a semente que foi jogada no meu coração. Ela frutifica dia após dia, se eu for um praticante, não apenas um ouvinte. Você será feliz naquilo que fizer. Amém, queridos?
Percebam que a casa que caiu, a Bíblia diz que no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. E agora eu vou puxar a brasa um pouco para o nosso assado. Se você não veio no culto de homens, o culto de homens está vindo até você. Porque você é o líder da tua casa. E se você não firmar o alicerce na rocha, não sou eu que estou dizendo. São palavras de Jesus, das Escrituras Sagradas. Ele disse: aquela casa caiu e a destruição foi completa. A responsabilidade, o destino, as escolhas estão sobre os nossos ombros. Sobre os ombros daquele que hoje lidera a sua casa. Então procure firmar você os seus alicerces na rocha. Pare de dar desculpas, de olhar para os lados, de tentar achar um argumento por falta de tempo, falta de sono. Querido, se você, e eu digo isso, eu sou a pessoa que confessa isso. Quando perguntam para mim: e aí, como é que está teu tempo, Edson? E eu digo: cara, se eu disser que estou sem tempo, eu estou difamando o Evangelho. Porque o Evangelho diz que há tempo para todas as coisas. Como eu vou dizer que estou sem tempo? Há tempo para mim e para você, como homens e como mulheres. De cada dia dar uma pasadinha que seja, para encontrar essa rocha e firmar o nosso alicerce na rocha. Amém, queridos? Essa é uma verdade que tem mexido muito comigo. Que mais importante do que conhecer as Escrituras é conhecer. Mais importante do que conhecer a história de Cristo é conhecer a Cristo. Amém? Estamos finalizando já. A palavra de Deus diz, Filipenses capítulo 3, versículo 8, que Paulo está relatando aos Filipenses uma frase muito forte para nós, que ele diz assim: na verdade, eu considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Se você tiver sucesso naquilo que Deus não aprova, um dia vai ser considerado como lixo. Mas se você considerar a sublimidade do conhecimento de Cristo, tudo aquilo que passar pela sua mão não vai roubar você dele. Entenda que Paulo era um homem cheio de conhecimento, mestre da lei. Todo o conhecimento que podia existir na época, Paulo dominava. E ele olha para trás e diz assim: eu considero tudo como lixo, porque a sublimidade do conhecimento de Cristo é muito mais importante de todo o meu conhecimento. O que Paulo está querendo dizer é que conhecer o Cristo das Escrituras não é tão importante. Aliás, conhecer a história de Cristo não é tão importante quanto a conhecer o Cristo das Escrituras. Amém? Quantos conhecem a história de Saulo de Tarso? O homem que caiu do cavalo. Não tinha cavalo, só caiu.
Mas Saulo era tão fiel naquilo que acreditava que ele perseguia a igreja, achando que era crente. Saulo detinha o conhecimento da Torá e de todos os outros livros da época. E na cabeça dele ninguém tirava isso dele, que ele era crente e conhecia as Escrituras. Mas foi preciso que ele conhecesse o Cristo. Naquele dia, Saulo teve um encontro com o verdadeiro Cristo. E tudo fez sentido na vida dele. Os alicerces de Saulo começaram a ser firmados na rocha, que é Cristo. Versículo 10 de Filipenses 3 diz assim: Saulo dizendo: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, e tomar parte nos sofrimentos, e tomar como Ele na sua morte, e me tornar como Ele na sua morte. Entenda, queridos, que o conhecimento ele faz parte e ele é necessário. Vivemos dias em que a Bíblia descreve isso, que o povo de Deus ele perece por falta de conhecimento. Então eu não estou aqui aniquilando o valor de conhecer as Escrituras. Muito pelo contrário. O conhecimento leva tempo. E é preciso investir tempo em conhecimento. Assim você vai crescer nas áreas que você investe o seu tempo. Mais uma vez, falo por mim. Eu sou um ótimo pintor, diga-se de passagem. Mas eu invisto o meu tempo. 10 horas todo dia. E isso me deu a chance de ser um bom pintor. Assim como qualquer um de vocês na sua profissão. O que tornou vocês um bom profissional? O tempo que vocês gastaram. O tempo que vocês investiram. O que tornará vocês, homens e mulheres, que darão muito fruto. Passar tempo com Ele, e cavar fundo até encontrar Ele. Mais 2 que nós vamos encerrar. João 15, 5. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Há um segredo escondido aqui, embora esteja bem claro, é um segredo que precisa de uma revelação para entender. Vocês precisam permanecer nele, e de lá para cá, ele precisa permanecer em você. Se somente você permanecer nele, mas ele não estiver em você, pode ser que tenha fruto, mas não é um fruto bom. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.